Seguinte, presta atenção nisso aqui porque é importante. Na nossa sociedade, nada é totalmente novo. Tudo que fazemos tem alguma influência cultural. Tudo mesmo. Sabendo disso, na hora de aprender qualquer coisa, temos algumas opções. Você pode ir pela tentativa e erro, ou seja, você vai lá fazer alguma coisa, comete um erro e descobre que aquele ali não é o melhor caminho. Daí você faz o quê? Tenta de novo de um jeito diferente, comete outro erro e percebe que ali também não é o melhor caminho. E você fica fazendo isso em um ciclo em busca de evoluir, em busca de melhorar. Foi assim que a lâmpada foi criada e é assim que muita gente estuda e aprende até hoje. Ou então você pode pegar o atalho e pular essa parte da dor de ficar errando repetidamente. Como? Aprendendo com outras pessoas. Thomas Edison fracassou centenas de vezes tentando criar a lâmpada. Mas hoje, se eu quiser fazer uma lâmpada, eu não preciso tentar centenas de vezes. Eu posso simplesmente estudar como o Edison fez e fazer igual. Ou melhor ainda, eu posso estudar como fazer uma lâmpada moderna e em algumas horas construir uma lâmpada melhor do que a do Thomas, que precisou tentar centenas de vezes. É assim que você deve aprender a investir. Colocar a grana à prova faz parte do processo de aprendizado. Você aprende muita coisa quando você começa a colocar o seu dinheiro lá em jogo. Mas ao invés de você simplesmente jogar dinheiro na bolsa para aprender o jeito certo de investir, você pode simplesmente estudar como os melhores investidores do mundo fazem e fazer igual ou se inspirar no método deles para criar o seu. Sabendo disso, eu separei para você os 7 melhores livros sobre investimentos. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Primeiramente, dá para aprender a investir só com livros? Basicamente, sim. Tudo que eu te ensino aqui eu aprendi com os livros que eu li, com os vídeos que eu vi e, claro, com algumas pancadas que eu já tomei do mercado. Eu também fiz alguns cursos da área, mas eu só fiz eles porque a minha responsabilidade aqui é maior, porque eu estou te ensinando. Então eu preciso me especializar mais. Mas caso você não queira se tornar um educador financeiro ou algo do tipo, você consegue aprender a investir tranquilamente só com os livros e com os vídeos do YouTube. O primeiro livro da lista é um clássico das finanças e foi o livro que abriu a minha cabeça. Eu tô falando de Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Vou ser bem sincero com você, as primeiras vezes que eu ouvi o nome desse livro, eu fechei a cara. E eu demorei muito tempo para ler ele desde a primeira vez que eu ouvi o nome. Porque eu achei que seria basicamente um livro sobre um menino rico contando a diferença entre a vida do rico e a vida do pobre. Mas não. A proposta do livro não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com ostentação, nem nada do tipo. A proposta dele é te ensinar a cuidar da sua grana e entender a importância dos investimentos por meio de uma história. Porque com história a gente aprende muito mais do que com um monte de termo complicado. Já adianto que você não vai sair desse livro sabendo como investir nem nada do tipo. Ele é uma obra feita para colocar uma pulga atrás da sua orelha quanto ao rumo que você está dando para a sua vida. Ou pelo menos ele colocou na minha e na da maioria das pessoas que eu conheço que já leu esse livro. Nele você aprende de maneira super simples e didática conceitos como ativos, passivos, independência financeira e a famosa roda dos ratos. Na obra, o protagonista, que é o próprio Kiyosaki, tem um amigo chamado Mike. Daí o autor compara os conselhos que ele recebia de seu pai e do pai de Mike. Já adianto que nenhum dos dois pais era rico. O pai de Kiyosaki era no máximo classe média. E ao longo do livro, o autor vai mostrando o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu amigo e o desenvolvimento dos seus dois pais, o pai rico e o pai pobre. Ver essa trajetória toda é muito legal, é muito bom, porque quebra com diversos estereótipos que nós temos sobre o que é sucesso e o que é ter uma carreira bem-sucedida. Como dica extra, eu trouxe outros 2 livros que entram na mesma posição que Pai Rico, Pai Pobre. São livros feitos para abrir o seu olho. E são os seguintes: Os Segredos de uma Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia. Os dois têm um objetivo muito parecido com o do Pai Rico, Pai Pobre. A principal diferença é a história que cada autor usou por trás de seus ensinamentos. Inclusive, dentre os 3 aqui que eu trouxe nesse início, Os Segredos de uma Mente Milionária é aquele que eu considero que tem um teor mais alto de autoajuda. Mas qualquer um dos 3 que eu passei são ótimos para começar. Se você olhar a sinopse de Pai Rico, Pai Pobre e não gostar,
dá uma olhada na sinopse dos outros dois e vê qual que se encaixa melhor no seu gosto literário. O segundo é considerado por muitos como a Bíblia dos investidores. Eu estou falando de O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Quem que é Benjamin Graham, Luan? Nunca ouvi falar. Que investidor é esse aí? Nada mais, nada menos que o professor de Warren Buffett, que hoje é o maior investidor do mundo. Ou seja, você já vai aprender direto na fonte. Algumas observações importantes. Ele não é um livro tão legal quanto o primeiro, ele tem algumas histórias, mas é um livro mais focado no aprendizado mesmo. Ele não foi feito para te fazer rir nem nada do tipo. E por ser um livro mais antigo, algumas coisinhas nele já estão um pouco ultrapassadas. Hoje, com a internet, o mercado é muito mais dinâmico e tem muito menos brechas do que na época de Graham. Mas, ao mesmo tempo, como todos nós temos muito mais informações do que ele, podemos fazer investimentos com uma base mais sólida. E ele ser levemente ultrapassado é ótimo para quem está aprendendo. Vou te explicar. Na época de Graham, de maneira geral, a margem de segurança dos investimentos era maior do que a gente tem hoje. Ou seja, a metodologia dele, que já era conservadora, fica mais conservadora ainda trazida aos tempos atuais, aos tempos modernos. Só que, estatisticamente, quem perde dinheiro no mercado, em sua maioria, não são os conservadores. Na verdade, quem perde dinheiro mesmo é a galera que corre risco, que aprende a investir com ganância, que quer dinheiro rápido, que vai lá no investimento do momento, na modinha. É essa galera aí que perde dinheiro. Eu comecei a investir na bolsa depois de ler esse livro e eu não me arrependo. Essa metodologia mais conservadora me deu base suficiente para eu começar sem ficar perdendo dinheiro, sem fazer muita besteira. E aí depois, com os próximos livros, você pode correr um pouco mais de risco com o aprendizado que você vai extrair deles. Olha para mim, de verdade, ele é um livro grande, às vezes vai ser meio chato, às vezes você não vai entender o que está escrito e vai ter que pesquisar, mas é a melhor base que você pode construir antes de começar a investir. E aprender é isso, né? Pesquisar, é ler e não entender, é tentar ler de novo, é tentar interpretar de um jeito diferente. Inclusive, na época que eu li, eu não entendi muita coisa que hoje eu já entendo. E eu tô até pensando em reler ele agora que eu já invisto, que eu já tenho mais conhecimento, para ver se eu tiro mais algum insight da obra. O terceiro livro não fala apenas sobre investimentos, mas é essencial. Tô falando de Antifrágil, de Nassim Taleb. Nossa, esse livro tá na lista dos livros que mudaram a minha vida, viu? Com certeza. E quem acompanha o canal e o perfil do Instagram sabe que eu falo desse livro toda hora. Chega até a ser chato. O que você vai aprender em Antifrágil que pode mudar os seus investimentos? Você vai aprender a ver o risco de uma forma totalmente diferente. Você aprende o jeito certo de correr riscos na sua vida e nos seus investimentos. Então a ideia aqui dessa sequência que eu tô te passando é você criar a sua base conservadora com Graham e começar a aprender a correr riscos inteligentes com o Taleb, com o Antifrágil. Geralmente, ao avaliar o risco de algo, nós usamos como medida a probabilidade daquilo acontecer. Nesse livro você vai aprender a avaliar o risco e a tomar decisões por meio da fragilidade e não da probabilidade. O jeito que você vai ver as coisas depois de ler Antifrágil vai mudar. É muito legal, você vai curtir. É uma leitura assim, ó, que passa voando, porque é um livro bom de ler. O quarto livro é o mais legal e é o único da lista que eu tenho fisicamente. Todos os outros eu li no Kindle mesmo. E você vai entender por que eu tenho ele físico. Eu tô falando de O Livro da Economia. Esse livro te explica como a economia funciona e mostra a evolução dela ao longo dos anos de forma super didática e divertida. Esse daqui você realmente se diverte lendo. Eu, pelo menos, me diverti. Olha só, ele é todo ilustrado. Eu não sei se tá dando pra ver, mas tem linha do tempo, tem desenho, tem um monte de coisa legal. Ele é todo bonitinho, todo colorido, todo... sabe? É lindo, é muito bom. Esse daqui é um livro muito gostoso de ler. E apesar de talvez parecer bobinho por causa dos desenhos e das cores, ele é muito bem escrito. Eu aprendi demais com ele. Tanto que antes de criar a Antimané, eu estava treinando a escrita de roteiros e escrevi um roteiro de mais de 10 páginas, contando toda a história da economia com base no que eu aprendi aqui. Esse vídeo ainda não foi ao ar porque ele tá muito grande e tá muito extenso, vai dar muito trabalho para gravar, muito trabalho para editar, então eu quero fazer uma super produção.
Um dia ele vai sair. Não tem muito segredo do porquê desse livro estar na lista. Se você quer investir, você tem que entender pelo menos o básico de economia. Na verdade, todo mundo deveria saber pelo menos o básico da economia, né? Ajudaria bastante nas eleições lá na hora de escolher o candidato, mas infelizmente a maioria não entende nadinha. E esse livro cumpre muito bem o papel dele, com vários desenhos legais, com muitas histórias e com uma metodologia de ensino que qualquer um consegue aprender. Eu lembro que eu comi ele em pouquíssimo tempo porque era uma leitura muito gostosa e eu ficava ansioso para ir ler o livro porque é muito bom mesmo, é muito bonito. Antes de eu ir para o quinto livro, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo se ele estiver sendo útil para você. Já se inscreveu? Já deixou o like? Faz isso porque me ajuda demais e não custa nada para você. Muito obrigado. Então bora para o quinto livro. Esse aqui é diferenciado, é um livro aqui do Brasil mesmo. Eu tô falando de Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, do maravilhoso Gustavo Cerbasi. Mas eu não quero empreender, pra que eu vou ler esse livro? Você tá doidão? Eu tô aqui falando de investimento, já tá falando de abrir empresa? Sabe aquela parte contábil da empresa, quando você vai lá fazer a análise e aparece aquele monte de número? Balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, que só de ouvir o nome você já fica meio perdido, que você nem sabe do que eu tô falando? Aquele monte de numerozinho que você não entende nada? Lucro, receita, EBIT, dessas coisas? Então, nesse livro, o Cerbasi te ensina a medir esses indicadores para sua empresa, a criar esses indicadores na sua empresa, calcular o EBITDA da empresa, calcular o lucro líquido da empresa, a montar um balanço patrimonial, a montar uma DRE, e ele também te ensina a avaliar o desempenho da empresa com base nessas métricas. E é aí que nós, investidores, entramos. O melhor jeito para você aprender a analisar uma empresa é aprendendo a criar a sua. É entendendo como é que funciona esses números por trás de uma empresa. Então eu usei esse livro para aprender toda a parte contábil que existe por trás da empresa, que parece super complexa. E confia em mim, é muito menos difícil do que parece. Foi o livro mais acessível que eu encontrei para aprender a analisar essa parte que é tão difícil de encontrar boas informações na internet. A parte contábil realmente é complicado de você aprender sozinho, só com o YouTube, só com o Google e afins. E claro, existem livros que se aprofundam muito mais no assunto do que esse, mas eu não tô te treinando para virar economista. É porque a linguagem de um livro para o economista vai ser muito mais complexa. O bom desse livro é que o Cerbasi, ele fala com uma linguagem fácil pra gente, ele usa uma linguagem fácil. Ele quer que qualquer pessoa consiga ler o livro dele e entender e começar a montar o próprio negócio. Ele é um ótimo autor, ele usa muitos exemplos, usa muitas imagens, então fica tranquilo que no final das contas vai entrar na sua cabeça. O sexto livro da lista me ensinou a olhar para as empresas de um jeito totalmente novo. Eu estou falando de O Jeito Peter Lynch de Investir. Para quem não conhece, Peter Lynch foi um dos maiores investidores do mundo e foi gestor do maior fundo de ações do mundo. Então assim, o cara é realmente bom no que ele faz. Nesse livro, o Lynch te ensina a categorizar as empresas da bolsa em 6 diferentes tipos. Te ensina a escolher uma empresa com base na sua rotina e no seu cotidiano. E te ensina a encontrar o que para ele seria a ação perfeita. Recomendo fortemente a leitura desse livro se você quiser evoluir como investidor. É sempre muito bom aprender com quem sabe o que está fazendo. Mas aqui, vou te contar um segredo, vem cá. Não fala pra ninguém não, hein? Se você quiser, como eu já li o livro, aqui no canal tem vídeo explicando quais são os 6 tipos de empresa do Lynch. E com base nesse mesmo livro, eu também já fiz um vídeo detalhando como seria a ação perfeita, tá aqui no canal. É só clicar no izinho e ir lá ver eles depois que acabar esse vídeo daqui. O último livro, mas não menos importante, fala sobre um assunto que eu adoro. Estou falando de Dominando o Ciclo de Mercado, de Howard Marks, que é outro investidor lendário que eu admiro bastante. Se você já é mais velho nesse canal, você sabe que eu repito o tempo todo que a economia é cíclica. Pois é, eu aprendi muito disso com esse livro, Dominando o Ciclo de Mercado. E o Marx, ele é super didático. Então ele vai pegar na sua mãozinha e vai dar vários exemplos, repetir várias vezes até você entender. Às vezes, enquanto você está lendo o livro, parece que a própria obra é cíclica, mas é para fixar na sua cabeça. Não é à toa que eu nunca esqueci o que eu aprendi lá. Na obra você vai aprender como funciona o ciclo de crédito, o ciclo do mercado imobiliário, o ciclo do mercado como um todo e mais um monte de coisa que você nem sabia que precisava saber. Mas você precisava. E para ganhar o selo Anti-Mané,
você precisa ler os livros. Só ver o vídeo não adianta de nada. Então dá uma pesquisada, vê quais livros dessa lista mais te agradaram, coloque eles no carrinho ou coloque uma lista de compras futuras. Porque não adianta de nada você ver um vídeo te recomendando vários livros se você não vai ler nenhum. E se você tem dificuldade para ler, relaxa que eu também já tenho vídeo sobre isso, com dicas sensacionais que eu tenho certeza que vão te ajudar nesse processo de se desenvolver na leitura, de ler mais, de se concentrar mais, de absorver mais os livros que você lê. É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que ele está lá fresquinho te esperando para te ajudar na sua jornada como leitor. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.